Previdência, né? A gente tem aí um possível colapso da Previdência, né? Já falamos aqui também no Resenha do Dinheiro. Nós tivemos uma reforma ali em 2019, mudou algumas questões, né, fiscais, mas a gente tem uma questão aqui que eu acho que vai muito além da pauta econômica ou principalmente da pauta política. Eu quero deixar isso de lado para você que está aqui nos assistindo entender que existe uma questão matemática inexorável ao que a gente está falando aqui, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. O que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais. Olha só, você vai imaginar que esse é um problema? Não é um problema, é positivo. Porém, o sistema de previdência, da maneira que ele é desenhado, que ele foi desenhado e que é na maior parte do mundo, ele não permite que isso aconteça. Por quê? Como é que funciona a previdência? Quem está trabalhando hoje está contribuindo à previdência, à aposentadoria de quem se aposentou hoje. Então, quem está aposentado está recebendo dinheiro de quem está trabalhando. Se a gente tem uma pirâmide etária evoluindo na medida que tem muito mais gente ficando mais velha e, consequentemente, proporcionalmente, muito menos gente trabalhando, quem vai se aposentar, você que vai se aposentar daqui a 10, 20, 30 anos, não vai ter gente trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Esse é o dilema que a gente vive aqui e, na minha visão, não há reforma na Previdência capaz de mudar isso. Então, exatamente, a gente vai falar aqui agora desse desafio e de como você pode se preparar para ter uma aposentadoria com dignidade. Não tem coisa pior do que você chegar lá na frente, trabalhou a vida inteira e não conseguir ter dignidade na sua aposentadoria, né? Inclusive, a gente mostrou esse gráfico no Resenha do Dinheiro passado, que a Previdência já é o segundo maior gasto do governo logo depois de pagamento de juro da dívida. Perfeito. É uma bola de neve. 3,4% do PIB. É uma bola de neve e o que eu achei interessante é a questão da matemática, porque não depende de questão política, não depende de decisão de governantes, é algo do mundo. Os vários países estão passando por esse mesmo desafio. Agora, Thiago, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Eu gostei da parte da matemática inexorável. Minha pergunta é a seguinte: qual ativo que possui uma matemática inexorável que não pode ser inflacionada e que te protege de inflação, te protege da previdência, te protege desses riscos aí? Bom, essa foi uma pergunta retórica. Não. E a resposta é o Bitcoin, com certeza. É o único que não pode. Único. Não, o único que tem uma matemática inexorável, que não pode ter a sua expansão de base monetária, é o Bitcoin. Hoje. Que seja... Eu achei que ele ia falar IPCA+, Não, pois é, mas olha... Não que o Bitcoin seja a receita ou que seja o único ativo para te proteger desse problema da Previdência que vai estourar em algum momento. A brincadeira aqui é que, matematicamente, o Bitcoin é o único ativo hoje no mundo cuja base monetária, cuja base não pode ser expandida. Mas, para se proteger dessa questão da Previdência, existem vários outros investimentos. Bitcoin, eu acho que é um deles, mas também há liquidez, tesouro, renda fixa, vários outros investimentos, e a diversificação de investimentos deve ser a solução. Isso eu quero explorar, inclusive, porque assim, o Bitcoin, sem dúvida, é um dos ativos que podem compor a sua carteira, se você tem perfil de risco para isso, se você é interessado nisso. Sim, sem dúvida, ele pode compor a sua estratégia, mas, claro, a gente está falando aqui de prazos muito longos, então na receita é diversificação e tem muitos investimentos. Tesouro IPCA, a gente fala bastante aqui, Tesouro IPCA+, com prazos mais longos. Você tem os próprios pré-fixados com prazos um pouco mais longos que você pode explorar. Você vai ter liquidez também, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. A própria Previdência, que tem benefício tributário, a Previdência privada, você tem um benefício tributário para poder investir no longo prazo. Lembrando, a Previdência, por exemplo, ela começa a fazer sentido quando você deixa o investimento ali por 10 anos ou mais. Porque se você tira antes, você tem prejuízo, você tem um imposto muito alto. Então, eu acho que aqui o convite para você, investidor, é como é que você vai agora, a partir de agora, se você não está fazendo ainda, como é que você vai começar a estudar investimentos para garantir que lá na frente você não dependa da Previdência Pública, porque ela não vai pagar para você o que você merece, né? Então, um trabalho individual mesmo que você tem que fazer. Necessário, né? E quando você fala em Previdência, o mais importante a se atentar é que, como você tem um prazo muito grande até você utilizar esses recursos, você tem que fazer com que o imposto de renda trabalhe ao seu favor. Então, o fundo de previdência, como o Thiago colocou,
é o fundo que tem o menor imposto de renda de todos, tirando, claro, os isentos. Então, você tem um fundo que acima de 10 anos você paga só 10% de imposto de renda. Então, tributariamente, ele é o produto que é tributado mais eficiente da economia. Fora isso, mais eficiente só os isentos mesmo. Então, por isso que ele é um produto que os investidores gostam muito quando pensam em previdência. O que você tem que se atentar no fundo de previdência? A taxa de administração. Não adianta nada o fundo render bastante, né? Se a taxa de administração come toda a renda. E o prazo, né? Porque já aconteceu muito das pessoas vindo para mim e falaram, eu tirei o dinheiro do fundo, estava lá há 5 anos. Tomou um imposto alto. Com você certeza. tem que deixar lá 10 anos para cima, começa a valer essa regra de 10% de imposto.